Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Não, você não veio. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí bem forte. Glória a Deus. Para mim é um motivo bastante de alegria. É muito bom estar na casa do Senhor. E dessa feita, quero louvar a Deus, fazer os meus agradecimentos aqui. Primeiramente ao nosso Deus, por me conceder esse privilégio de estar ministrando num congresso dos homens com propósito. Para mim é um privilégio, é honroso, mas exaltado aqui somente Ele, né? Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Wellington Rocha, pastora Ângela, aos nossos pastores e líderes, pastor Osiel Amaral, Deni Márcio Borges, toda a diretoria dos homens com propósito, e louvar a Deus também pela vida dos homens que estão aqui também do Laranjeiras. Tem uma turma do Laranjeira. Tem gente do Laranjeira aí? Glória a Deus. Ainda bem que vocês vieram. Deus abençoe e continue dando graça e saúde a todos vocês. Louvo a Deus por toda essa igreja. E é muito bom estar ministrando em casa. É bom falar do amor de Deus em casa. Melhor ainda no dia do seu aniversário. Hoje é meu aniversário. Então para mim é privilégio. Ainda tem uma honra maior ainda. Minha esposa está ali juntamente com meus filhos. Está meu papai e minha mamãe aqui. Então fechou. Estou aqui na dispensação de Deus. E se Ele quiser, Ele opera. Se Ele quiser, Ele faz. Ele tem todo o poder, todo o domínio. E mando um abraço aqui para o pastor Wellington Rocha. Aproveitar que o pastor Emorge está aqui, né? Nosso pastor vice-presidente. Deus continue abençoando a vida do Senhor. E meu espelho é o Senhor. Quero chegar na idade do Senhor, com a lucidez que o Senhor tem, com a graça de Deus que o Senhor tem na vida. O Senhor nos inspira e é para nós um exemplo de homem de fé. Tá bom, pastor Emorge? Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Vamos, não quero deixar você muito tempo de pé. Vou deixar você de castigo. Obrigado, viu, pastor Zé? Você é uma bênção. Vamos de tema, é mais fácil. Ontem já foi falado e alguns irmãos me atualizaram. Ontem eu não consegui vir por um motivo maior, não consegui chegar a tempo. Mas confesso que meu coração ficou ardendo. E aí, igreja é assim, né? Os irmãos começam a passar ciúme na gente. Falam assim, rapaz, você perdeu a palavra. E realmente, perdeu. E eu tenho um ditado que eu digo sempre, lá na Laranjeira. Quem fica ausente? Quem fica ausente? Quem fica ausente perde presente. Nós não podemos, meu irmão, perder presente. Quando você não vem na casa do Senhor, você está perdendo presente. Por quê, pastor Osés? Porque quem dá presente é o Espírito Santo de Deus. E Ele veio hoje, nessa manhã, para trazer presente ao seu coração. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Eu vou ler, porque os irmãos já estão com a Bíblia aberta aí. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu vou ler ali que fica mais fácil. Mas aniquilou-se a si mesmo. Quer dizer, que está mais simples ainda. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá para dar um glória a Deus? Assente adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Coisa boa, meus irmãos, é meditar. Paulo, e eu acho que eu vi o pastor Davi, eu li um pouco sobre as excelências do ministério de Paulo, de um amigo meu, que tem um livro maravilhoso. Antes de ministrar,
e aprendi muito naquele livro. Deus continue te usando de uma forma especial. Cadê o teacher? Já foi? Manda um abraço para o teacher aí também, que trouxe para nós uma ministração nessa manhã maravilhosa e que nos instrui, nos ensina. Para a gente ganhar tempo, meus irmãos, o tema não fui eu que escolhi, foi o pastor Osiel, foi toda a diretoria dos Homens com Propósito. E o tema, ele não é sugestivo, o tema, ele é aplicativo para as nossas vidas. Ele é exaltado, o fim do ego, o começo da glória. Felizmente eu pego uns temas que aí não tem como a gente massagear o ego. Hoje o Espírito Santo veio para tratar a nossa vida, tratar o nosso ser. É o tema proposto. Osiel falou, citou ontem, né, que Deus, ele sendo Deus, ele desceu da sua glória, se fez homem. Tem muito homem querendo ser Deus, mas hoje o Espírito Santo de Deus te conduziu nesta manhã, nesta igreja, para dizer que você tem que se esvaziar de si mesmo, tem que se humilhar, porque só exaltado tem um nome, o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Só Ele merece toda a glória e todo o louvor. E trazendo esse tema, é um tema cristológico, né, que é a doutrina, que estuda justamente da doutrina de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E quando nós olhamos, Késia, para a palavra de Deus, e a gente olha para o livro de Atos, ele vai trazer para nós algumas aplicações, como a igreja primitiva iniciou. E tudo que era feito na igreja primitiva, talvez você consegue tirar alguns exemplos lá no livro de Atos. Porém, quando Paulo estava escrevendo a essa igreja em Filipos, ele estava trazendo a recordação de como a igreja primitiva foi ensinada. E nós vivemos em dias, meus irmãos, nós estamos em gerações, olha para mim por gentileza, gerações na quais a gente tem ouvido muito falar, mas pessoas falando sobre o que Deus pode dar, o que Deus pode fazer. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vai aprender que lá na igreja primitiva não falava sobre Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te abençoar, mas lá estava falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. E nós estamos vendo em muitos púlpitos, está faltando falar ainda de Jesus. E esse tema é muito cristológico, traz a essência que se ele não esvaziasse do seu ego, da sua glória, se ele não deixasse aquilo que ele tinha, jamais ele poderia ser um homem, jamais ele poderia morrer numa cruz do Calvário. E a gente olha para esse livro, né, para essa carta que Paulo escreve a essa igreja, dizendo que é necessário também nós esvaziar do ego, esvaziar daquilo, meus irmãos, que nos infla. E hoje muitos cantam hinos e a gente olha assim, Senhor, mas está adorando muito mais o homem, está fazendo menção muito mais ao homem. Hoje está o homem no centro das coisas, mas ainda Deus quer ser o centro. Ele é o centro de toda a pregação, Ele é o centro do evangelho. Não teria esse congresso se não fosse Ele. E nós olhamos nesse tema doutrinário, cristológico, Paulo, ele utiliza de alguns hinos. E quando a gente lê esse trecho da Bíblia, está cantando, é como se fosse uma adoração ao Senhor, dizendo que mesmo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A gente olha para esse texto e chama a atenção alguns pontos, e eu quero que você preste bastante atenção, que no verso 6 ele diz justamente sobre isso, e ele precisava encarnar como homem, e a gente coaduna isso justamente para João 1, porque quando olhamos para a palavra de Deus, João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era o verbo? Jesus. Mas agora ele tinha que despir da sua glória, deixar a sua glória. E eu imagino numa conversa que eu quero conjecturar, mas talvez o Pai, o Filho, o Espírito Santo conversando, uma prosa eterna, dizendo assim, eu vou ter que descer para cumprir o plano original, que é a salvação de todos os homens.
Porque nós não somos frutos de um plano B. Deus planejou uma salvação para mim e para você. E a gente olha que nessa conversa do Eterno, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, o próprio Filho diz assim: pode deixar comigo que eu vou resolver essa parada. O homem falhou, o homem pecou, o primeiro Adão errou. Então foi instaurado um plano de salvação. Eu imagino Deus conversando com o filho: você vai ter que descer na terra e vai ter que despir da sua glória para cumprir o plano original, para que o homem seja alcançado através de um sacrifício perfeito, um cordeiro imaculado. Vai ter que haver derramamento de sangue, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Só que Cristo não foi forçado. Deus não coloca a mão nas costas do seu filho e diz assim: agora você tem que morrer. Não. Ele mesmo decide: eu vou deixar toda a glória. E o primeiro ponto é justamente isso, dessa simples meditação nessa manhã. Ele não se apegou à sua glória. E nós vivemos apegados a muita coisa. Tem muita gente que se apega a carro, a casa, a bens. Deus dá tudo isso para nós desfrutarmos. Mas deixa eu te dizer, desfruta aqui na terra, mas com o olho lá no céu. Porque a maior coroa está reservada para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E nessa conversa eu quero que os irmãos venham acompanhar comigo, para a gente não perder essa introdução. Eu acredito que até lá para as 13 horas a gente termina essa palavra, amém? Amém. Mas nessa conversa eterna, o filho decide: eu vou descer, eu vou esvaziar da minha glória. Mas em todo tempo, ele é Deus, mesmo encarnado como homem. Ele é Deus, mas ele não se apega à sua glória. Talvez, se ele fosse olhar para a posição dele, ele tinha toda a glória no céu. Será que às vezes, meus irmãos, nós queremos nos esvaziar? É interessante que a gente pode aplicar em vários pontos. Eu quero começar com João Batista, porque João Batista, quando Deus separa, escolheu a cana agitada pelo vento, ele entendeu o seu chamado. E tem muita gente procurando influências digitais para entender seu chamado. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, entenda, só tem um que revela o seu chamado. É quando você se dobra o joelho, busca a Deus em oração, vem para a consagração, vem orar, vem buscar, que Deus vai revelar o teu chamado. Mas João Batista entende o seu chamado. E ele prega, ele vem preparar o caminho para aquele que desceria do céu, deixaria toda a sua glória. Só que ele não se apega a isso, ao ministério, ao seu chamado, porque os nossos olhos não têm que estar na providência de Deus, mas os nossos olhos têm que estar no provedor, naquele que supre todas as nossas necessidades. E quem sabe, quem andava junto com João diz: ei João, o seu nome não aparece mais no cartaz do Congresso, João. Você não está mais sentado na primeira posição, João. Colocou você no segundo, no terceiro. E quem sabe, tem muita gente que se apega às coisas, a cargos. Mas em nome de Jesus, Ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer para você que seus olhos têm que estar fitos nele, exaltado só o nome dEle. Nossa. Fica de birrinha se Deus coloca para descansar um pouco.
E é interessante que no reino dos homens, a gente quer mostrar alguma coisa, fala assim, aqui estou em oração, estou buscando a Deus. Mas no reino de Deus é diferente. Tem hora que ele se esconde, tem hora que ele diz assim, você vai ficar aqui quietinho, seu nome não vai ser revelado. Mas também o mesmo Deus que te esconde, é um Deus que te separa também para exaltar o teu nome. Ah, não, pastor Oséias, Deus não exalta. Está aqui uma prova viva que Deus coloca a gente em posição de exaltação. Sim, Deus exalta crente. Eu poderia citar inúmeros aqui, vamos para Jó. O próprio Deus vai dar testemunho de Jó. Tem visto um homem temente, reto, íntegro e que desvia do mal. Tem exaltação melhor que essa? A gente olha para Josué. Josué também nos ensina que ele passou por um processo difícil, mas também alcançou. Viu Davi? Pastor Davi. A gente olha para Paulo. Paulo diz assim, eu conheço um homem que não sei se em si ou fora de si, mas foi até o terceiro céu. Deus o exaltou ele soberanamente. Soberanamente não, porque somente Jesus, mas ele exaltou ele. E corrigir já de imediato. Porque soberanamente, somente a Jesus Cristo, é a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. Só que consequência, pastor Alexandre, de conhecer coisas reveladas, foi colocado um espinho na carne de pau, para que ele não se vangloriasse, para que ele não se exaltasse. Está entendendo, meu irmão? Porque tem hora que Deus tira alguma coisa de você. Está entendendo por que às vezes Deus coloca a gente na prova? Não, pastor Osés, Deus não coloca. Deixa eu te dizer, Deus coloca a gente na prova, para entender se você está realmente aprovado. Vamos continuar aqui. Ele não se apegou à sua glória. E é interessante, meus irmãos, quanto a gente apega em coisas. Quanto a gente apega em encargos na igreja. E quanto a gente apega em funções. E se o pastor tirar, a gente quer mudar de igreja. Não vou mais nessa igreja, não vou mais ali porque foi me tirado. Preparei um sermão, Diácono Maxwell, para pregar 1 hora. O pastor me deu uma saudação de 5 minutos e ficou chamando a minha atenção. Não vou mais nessa igreja. Ei, essa igreja aqui, só um nome que deve ser exaltado, o nome de Jesus. Se Deus permitiu essa oportunidade, irmão, faça o que Deus colocou para você fazer. Entenda que Deus tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e o seu tempo vai chegar. Não se apegue às coisas. E a gente poderia aqui fazer uma conexão, porque Deus, ele desce do céu. Jesus, ele abandona a sua glória, ele não se apega à sua glória, ele desce dos céus. É diferente do diabo, porque o diabo, ele cai dos céus. Uma coisa, olha para mim aqui, meus irmãos, é eu descer aqui da escada. A outra coisa é eu cair da escada. Jesus, ele desceu do céu, se fez homem, se entregou na cruz. O diabo, ele cai do céu. Por quê? Porque ele queria a glória de Deus. E Deus diz na tua palavra que ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Se a gente sabe, meus irmãos, que Deus nos chamou e colocou dentro de nós um tesouro, a gente não pode olhar para nós e dizer que a gente é mais importante do que os irmãos. Quando Paulo está dizendo esse breve relato à igreja de Filipos, ele diz: cada um considere o outro superior a si mesmo.
Mas às vezes a sua pregação é mais eloquente que o irmão e você diz assim: opa, nem vou para a igreja hoje porque eu sei o que ele vai pregar e eu prego melhor do que ele, eu canto melhor do que ele. Ei, Deus não nos chamou para comparar uns com os outros. Deus tem uma chamada específica para você. Então entenda que você é pó, mas sendo pó, Ele colocou dentro de você um tesouro. Mas se Ele tirar o tesouro, meu querido, nós somos pó e barro. A essência é dele, o louvor é dele, a glória é dele. Segundo ponto, ele humilhou-se a si mesmo. Olha, ele não baixou não, gente. Meus irmãos, ele não abaixou não, ele rebaixou. A gente está numa Copa do Mundo e sabe o que é rebaixamento. Ele rebaixou, assumindo a forma de homem. Deixou sua glória e assumiu, ele encarnou-se, assumindo a sua forma, a minha forma. Mas nessa forma, ele humilha-se a si mesmo. Mas qual é a humilhação? Além dele humilhar, de ser considerado homem, ele vai se humilhar a si mesmo. Presbítero Wesleyton. Como humilhar a si mesmo? Jesus escolhe a pior morte, considerada na cultura judaica uma das mortes mais incabíveis. Paulo diz que ele se tornou maldição por nós. Se a gente olha para a história de Jesus, pastor Ageu, a gente poderia dizer justamente sobre isso. Ele deixou sua glória, ele se fez semelhante aos homens. E o que mais? Ele humilhou-se a si mesmo. Mas a gente poderia dizer de que forma que ele humilharia a si mesmo. A gente aplica logo a cruz, porque era uma morte considerada maldição. Ele pega tudo emprestado. Olha, Jesus pega tudo emprestado, porque às vezes a gente quer ter muitas coisas, mas Jesus, para cumprir seu ministério, ele ficou 40 dias no deserto, jejuando, orando, para cumprir 3 anos e meio de ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, saia daqui entendendo que quanto mais você se humilhar na presença do Senhor, mais Ele sopra o teu nome. Quanto mais você buscar a presença do Senhor, Ele muda a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. Humilhou-se a si mesmo, assumiu ser maldição. Porque naquela época a cultura dizia: maldito é aquele que morre no madeiro. Ele toma tudo emprestado, a manjedoura não é dele. Talvez se ele fosse olhar, é tudo emprestado, mas é para que a glória do Senhor seja dada ao nosso Deus. A glória não é para mim, ele esvazia, ele humilha-se a si mesmo. Assume a forma de servo. Aqui a gente poderia aplicar, porque aqui tem homens com propósito. Tem homem aí? Ele faz homem, só que ele rebaixa um pouquinho mais, ele vai ser servo. E servo, ele não tem de direito de escolha do que fazer, ele simplesmente obedece ao seu Senhor. É por isso que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tem exemplo melhor de servo do que Jesus? Estava todo mundo reunido na mesa, no partir do pão. Só que o costume, a cultura era que fazia antes um processo de purificação para sentar na mesa. Todo mundo se alimenta, ele vai levantar da mesa. E aí ele vai aplicar um ensino para todos os discípulos. Porque quem estava na mesa não teve a disposição de servir. Ei, Deus te chamou para servir, meu irmão.
e quer arrumar intriga e confusão dentro da igreja, é dizer para a pessoa que ela tem que ir para a igreja e que ela tem que trabalhar na obra do Senhor, porque está difícil. Porque a primeira coisa que ela vai dizer: eu já sou igreja. Você não é igreja. Igreja é todo o corpo do membro do Senhor Jesus, é corpo. Todos nós ajustados, nós somos igreja. Chama alguém para vir num congresso que dura 5 dias. Rapidinho ele combina, ó, André, tal dia você vai, tal dia eu vou. Porque 5 dias no congresso é difícil. A gente olha para o que Deus criou no seu plano maior de exaltação. Todos nós, meus irmãos, fomos criados para um propósito. Se nós somos cristãos, nós temos que entender que a nossa caminhada aqui na terra, ela é rápida, ela é passageira, mas existe algo na eternidade reservada para todos aqueles que chegarem lá no céu. Lá no céu nós não vamos ficar de bobeira, lá no céu não tem preguiça. Deixa eu te dizer, lá no céu tem trabalho para mim, para você. Lá no céu Deus criou 4 seres só para exaltar e adorar o nome dele, dizendo: santo, 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 24 horas por dia. E o que nós temos feito? Deus te dá ouro, te dá prata, te dá riqueza, tem sua casa, tem seu carro. A pergunta é: por que a igreja não está lotada? Ainda bem que você veio, porque a palavra de Deus hoje traz você para a essência, dizendo: nós fomos chamados para um propósito, nós fomos chamados, escolhidos. Deus tem algo maior para entregar para você e para mim nesta manhã, dizendo: o céu ainda tem lugar para os verdadeiros adoradores. Não que adore, que vai adorar só lá, mas continua aqui adorando durante a passagem. A pior morte ele escolhe, a morte de cruz. E seguindo, quando ele levanta da mesa e ele vai, já todo mundo participou do pão, ele pega a bacia e coloca a toalha no seu ombro e vai lavar os pés, exemplo de servo. E a primeira pessoa que ele vai lavar é de Pedro. Dá para lavar o pé do teu irmão? Não, pastor, misericórdia. O que é lavar o pé do irmão? Jesus coloca a toalha, pega a bacia e vai até Pedro. E Pedro, ele diz: não, é eu que tenho que lavar os teus pés. Sabe o que é isso, meus irmãos? Pedro tinha a oportunidade de ter pegado a bacia, ter pegado a toalha e já ter lavado os pés de todos. Mas quando na igreja tem alguém disposto a servir, e às vezes a pessoa nem tem o título, o cargo dado a ele, mas ele pega, e você olha assim: nossa, mas como a função que ele tem é um pastor, mas está servindo. Olha, é um presbítero, mas está servindo. É um evangelista, mas está servindo. Sabe por quê? Porque essa tribuna aqui, meus irmãos, não nos coloca melhor do que ninguém. Não é sobre cargo, não é sobre título nenhum. Deus nos chamou para servir. Olha Jesus ensinando. Aí Pedro fala assim: não sou digno que o Senhor lave os meus pés. Aí Jesus fala assim: se eu não lavar seus pés, você não tem parte de mim, Pedro. Aí Pedro é igual nós: não, então o Senhor me dá um banho logo, lava eu aqui, dá um shampoo. Deus está dizendo: não. Jesus está dizendo: Pedro, isso aqui é só para servir de exemplo. Humilhei a morte de cruz. Humilhei a mim mesmo. Assumi a forma de homem, assumi a forma de servo, mas tem um propósito, e vamos chegar lá nessa manhã. Para quê? Eu disse que Paulo, ele usava de partes doxológicas da Bíblia
para criar hinos, era como se fossem hinos de adoração. No começo da fala eu disse que ele pegava hinos que eram cristocêntricos, e que saudade que eu tenho de ouvir hinos cristocêntricos, que Jesus é o centro de tudo. Porque hoje a gente ouve, eu vou estar aqui no palco e você aí vai ter que aplaudir pelo que Deus fez na minha vida, meu irmão. Olha Jesus ensinando a ser servo, é considerar o outro superior a si mesmo. Talvez hoje não seria essa palavra, né, num congresso, mas escolheram esse tema, o fim do ego e o começo da glória. Tem que se esvaziar. Não pode se apegar às coisas, não pode se apegar a títulos, não se apegue a cargos eclesiásticos, apegue a Jesus. Ele é o centro, Ele é a razão da nossa existência. Se você entendesse que nós somos pó, somente temos a glória, a essência de Deus dentro de nós, mas nós somos pó. Se Ele tirar a água da vida, se Ele tirar a essência, se Ele tirar o fôlego de vida, meu irmão, nós não somos nada. Mas quando Ele nos coloca, a Bíblia diz que quando o oleiro faz um vaso conforme bem parecer aos seus olhos fazer. Deus trouxe hoje vasos de barro para ensinar que a essência é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. Jamais fuja do seu chamado. Humilhou-se a si mesmo. E é interessante que muita gente diz assim: Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas às vezes a gente quer posição de destaque. Se a gente não tiver em posição de destaque, não serve. Jesus agora está curando, está cumprindo o seu ministério terreno, e alguém diz assim, Pastor Fábio, diz assim, ei Jesus, eu quero te seguir. E Jesus diz assim, não precisa de me seguir, sabe por quê? Porque eu estou pior do que passarinho e raposa. Porque o passarinho tem aonde se esconder no fim do dia, a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O filho do homem não tem travesseiro. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem muita gente querendo seguir a Jesus para conseguir casa, carro. Em nome de Jesus, entenda, você tem que seguir Jesus pela essência que Ele tem dentro de você, porque todos nós somos vasos de barro. A essência é dele. Tem muita gente pensando em vir para a igreja por causa das riquezas. Meus irmãos, o próprio Jesus está ensinando, não é por causa das riquezas que nós devemos estar no reino de Deus, mas pela riqueza eterna, pela glória eterna. Existe uma coroa de glória preparada para todos nós. Vamos caminhar um pouquinho. Eu falei que nada que Jesus usa era dele, até a manjedoura não era dele, o jumentinho que ele entra, ele pega emprestado, nem a cruz de Jesus era dele, ele toma emprestado, porque a cruz era para mim e para você. Ele tomou a nossa cruz e foi levado até o Calvário. E é interessante o quanto a gente não tem ouvido mais nos púlpitos mensagens sobre cruz. Mas não tem como a gente chegar até a Deus se não for passar pela cruz. Eu teria 3 aplicações que falam sobre cruz. A cruz aponta para baixo, porque prova que Deus garantiu a vitória para a igreja, porque na cruz, quando a cruz aponta para baixo, ela é fincada no Calvário, no Monte Calvário, ou no monte que significava, tinha uma tipologia como se fosse o Monte Caveira. A cruz é fincada
justamente sobre esse monte, dizendo: a igreja agora triunfa, vitoriosa, porque Jesus, a cruz agora é fincado na caveira. Ou seja, está simplesmente dizendo, desde a fundação dos tempos, desde Gênesis 3:16, havia Deus preparado, e dizendo assim: haverá um nascido de mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar. Ali estava a cruz apontando para baixo, dizendo: agora a cruz significa que o inimigo não tem mais poder sobre a vida do crente. Ei, crente, que nesta manhã veio para adorar e exaltar o nome do Senhor, entenda: o inimigo já não tem mais poder sobre a sua casa. O inimigo não tem poder de fazer cilada lá na sua casa, porque quem habita na sua casa é Jesus de Nazaré. E a morte, a cruz, aponta para baixo, dizendo que a nossa vitória está garantida na cruz do Calvário. Só que a morte, a cruz, também aponta para os lados. E apontando para os lados, fala justamente, meus irmãos, da nossa comunhão. No sentido horizontal, meus irmãos. Tem muita gente que diz assim: eu amo a Deus, mas não consegue suportar o próximo, não consegue suportar, não consegue perdoar, não consegue estar perto do próximo. Como que você diz que ama a Deus se você não perdoa, se você não ama o teu próximo? Isso é Bíblia. Ah, mas pastor, ele pisou no meu calo. Ah, ele fez algo de errado. Quando nós olhamos para a cruz, está dizendo que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Quando nós lemos João, é justamente isso, né? Que temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ei, Deus te chamou para ter esse amor fraternal, meus irmãos. É comunhão, senão como a gente participa da ceia? Poderia até ser um culto de ceia, mas é congresso. Vamos lá. Terceiro ponto e o último. Eu quero encerrar por aqui. Jesus veio para servir e não ser servido. Marcos 10:45 vai dizer sobre isso. E é tão bom quando a gente é servido. Olha, até água eu tenho aqui. Até que ponto você tem servido ao Senhor? O que você tem entregado ao Senhor? Se Ele tem todo o poder, toda a autonomia está na mão dEle, por que às vezes, agora 11h30, tem muita gente já pensando lá no almoço? Às vezes a gente tem uns aí que nem acordou ainda, está em casa dormindo. Até que ponto nós temos procurado servir ao reino? Fala para o irmão assim, ó. Irmão, você tem que participar dos cultos, irmão. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que trabalhar na casa de Deus. Eita, você vai arrumar confusão, meu irmão. As pessoas não querem servir, querem ser servidas. Mas eu louvo a Deus porque aqui está os verdadeiros adoradores que entenderam que servir no reino também significa sentar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Você está servindo no reino. Vamos aplicar aqui. Eu disse 3 coisas. O céu não é lugar de descanso. Apocalipse capítulo 22, verso 3 vai dizer sobre isso, que os seus santos o servirão. Jesus enfrentou todos os seus processos, abandonou sua glória. Era Deus, mas abandonou sua glória. Se fez homem, humilhou-se a si mesmo para um propósito.
E a gente vai seguir nele. É como se fosse no hino, Pedro, a parte melhor, o refrão, coro. Para qual propósito que Deus fez tudo isso? Para alcançar a minha vida e a sua vida. Aí segue dizendo, para que para quê? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos eles têm que dizer que o nome de Jesus é exaltado para todos sempre. Não é somente lá nos céus, na terra também. Reis, governantes, presidentes, chefes de estados, prefeitos têm que dizer: só o Senhor é Deus, só o nome de Jesus deve ser glorificado. Também debaixo da terra, aqueles que foram mortos também têm que reconhecer que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o que mais, pastor Oséias? Também tem que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quem sabe hoje você vai a um lugar e não pode confessar o nome do Senhor, mas deixa eu te dizer, um dia todos nós deveríamos prestar conta diante do Senhor. Vamos dobrar os joelhos e confessar a Deus. Aqueles que erram, aqueles que falham, aqueles que murmuram, aqueles que acusam, vai ter que dobrar diante do Senhor e a língua confessar diante dele. É forte. Vamos fechar? Se coloque de pé, para mim não ser enfadonho. Já sendo. Só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É por isso que Paulo está dizendo: de sorte, irmãos, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, aniquilou-se, humilhou-se, se fez semelhante aos homens e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, a posição de tudo, acima de tudo. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Quem sabe o teu nome é até falado, mas o nome de Jesus é acima de todos os nomes. Você não está entendendo, talvez seu nome aqui é bem conhecido, é Pedro, é José, é João. Deixa eu te dizer, lá no céu tem um novo nome reservado, tem uma pedra escrito o teu nome lá no céu. Deus vai te levar até lá, se você entender que é preciso humilhar na presença do Senhor, porque só Ele tem salvação para minha e para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. O propósito é esse, meus irmãos. Eu gostaria de convidar todos os homens aqui na frente, por gentileza. Todos os homens. Pastor Osiel, já vou te devolver aqui, pastor Osiel, senão o povo vai embora. Fica só eu aqui. Todos os homens. Tem homens que ainda não sabem do seu chamado ainda. Não compreendeu o seu chamado. Deixa eu te dizer, nesta manhã que você vai sair entendendo o chamado que Deus tem para a sua vida. Oh glória! Aleluia. A igreja canta por Ele. Só Ele merece toda a honra, toda a glória.
Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Continua bem baixinho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja seu nome, Deus. Só tu és exaltado. Só tu és o nosso Deus. Ah, Senhor, obrigado. Porque se não fosse a tua morte na cruz, Pai, nós não estaríamos aqui nesta manhã, Pai. A tua glória, meu Deus, só o Senhor merece a glória, só o seu nome é exaltado para todos sempre. Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos. Oh, Deus poderoso, entendendo, ó Pai, que o Senhor é o dono de tudo. Papai celestial, o Senhor domínio. Ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, ao Senhor toda adoração, Pai. Senhor, age em nosso meio, Pai. Visita cada irmão, ó Pai. Declara, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos bênçãos dos céus redobradas, sacudidas, transbordantes sobre a vida dos teus filhos, Pai. Feche os seus olhos. Se a gente entende nessa manhã que toda a honra, que toda a glória, que Ele é exaltado, que só o nome dEle deve ser glorificado. Ele nos trouxe uma palavra hoje, a palavra dEle já foi ministrada aos nossos corações, e Deus tem um chamado específico para cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Talvez você ainda não entendeu para que Deus te chamou, qual foi o propósito, qual é o plano de Deus para a sua vida, mas hoje você veio aqui humilhando diante da presença do Senhor, dizendo para Ele, você vai orar, vai fazer essa oração nessa manhã, dizendo: Senhor, eu estou à disposição para servir, eu fui chamado para servir, Senhor. Eu quero servir na tua casa, eu quero servir também na minha casa. Deus me chamou como sacerdote, como profeta, como juiz na minha casa. Deus me chamou com ofícios na minha casa e também na casa de Deus. Deus tem propósitos maravilhosos. Você que entende essa palavra, começa a orar, abra o seu coração, começa a dizer para o Senhor. Talvez você começou algo, um ministério, Deus te deu um chamado, Deus te deu uma palavra, Deus colocou na sua boca um hino de louvor e adoração, mas quem sabe o homem ouviu, ou quem sabe o inimigo lançou setas sobre a sua vida. Mas eu quero declarar na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, hoje, nesta manhã, Deus traz a luz, Deus traz a existência aquilo que havia morrido, dizendo: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei. Simplesmente entenda a minha vontade na tua vida. Quem sabe você está escondido ainda, mas Deus vai ainda soprar teu nome. Quem sabe você olha para o seu ministério e diz: Senhor, não floresce, não frutifica, eu não consigo entender, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Deus está trazendo a
luz nessa manhã, dizendo: faça a minha vontade, cumpra o meu querer. Eu te coloquei no melhor lugar, você está no melhor solo. Eu te chamei para frutificar, você está no melhor solo. Eu gerei expectativas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Chame agora a existência de frutos que tem internos, dizendo que o dom, a graça, o louvor vem dele, mas que sim, nós estamos abertos para cumprir a vontade do Pai, porque só ele deve ser exaltado, só ele a glória, o louvor e a honra para todos sempre. Quantos creem nessa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus. Cante, cante, cante nesta manhã.